trabalhos de verão do Max Harrington era cortar a grama do cemitério. Ele e uns amigos tinham conseguido esse trabalho que eles iam realizar por 4 dias seguidos. Eles sempre viam um homem por lá, simpático, sempre chegava pra cumprimentar eles e sempre tinha uma história pra contar. Ele era estranho, mas bem simplório, sempre disposto a ajudá-los. Aquela pessoa difícil de desconfiar. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. O caso de hoje, eu não sei quem pediu pra eu fazer, mas eu tinha certeza que já tinha no canal e que eu já tinha falado sobre isso. Mas é um roteiro que eu tenho há muito tempo, então tamo aqui pra falar de um caso muito famoso e que inspirou diversos filmes. No final eu conto pra vocês quais são. Vocês talvez já devam saber, mas eu não quero estragar o jeito que essa história vai andar. Então, sem mais enrolação, bora pra história. Era inverno de 1957, o primeiro dia de caça de cervos da temporada. Ou seja, era um dia em que toda a população masculina da cidade de Plainsville estava na floresta. Mas tinha um homem que decidiu não ir. Ao invés disso, ele se dirigiu até uma loja de ferragens chamada Warden. A dona se chamava Bernice Warden e ela já administrava aquela loja por muitos anos. Ela também era conhecida por todos daquela cidade pequena. Aquele homem já tinha visitado aquela loja diversas vezes nas últimas semanas, porque ele parecia ter desenvolvido uma certa obsessão pela Bernice. Ele conversava com ela, chamava ela pra sair, mas estava na cara que ela não estava interessada. Além disso, ela era bem mais velha do que aquele homem. Ela tinha 58 anos, enquanto o homem estava ali no fim dos 30. Naquele dia em específico, ele entrou pedindo um galão de anticongelante. A Bernice pegou a substância, colocou dentro de um pote pra ele, ao mesmo tempo em que ela escreveu um recibo. Ele foi até a caminhonete para levar o galão e depois voltou para dentro da loja. Ele se lembrou que tinha esquecido de um item. Na verdade, ele tinha visto um rifle na vitrine e disse para Bernice que também ia levar ele. Assim que ela saiu de trás do caixa para ir até a vitrine pegar aquele rifle, o homem atirou na nuca dela. Depois, ele carregou o corpo até a caminhonete e levou de volta para a fazenda onde ele morava. Por algumas horas, ninguém notou a falta da Bernice. Afinal, todos os homens tinham saído e as mulheres não estavam num dia muito movimentado para sair de casa e passear pela rua. Mas quando o filho dela, o Frank, voltou da caça, ele foi direto para a loja. Ele achou muito estranho que a mãe não estava lá. E além disso, a loja estava aberta, vazia e sozinha. Ele começou a suspeitar que algo estava errado quando viu um rastro de sangue. E nessa hora, ele já tinha o suspeito principal. Ele conhecia muito bem aquele homem que estava visitando a loja nas últimas semanas. Ele já estava incomodando a mãe dele há algum tempo. E além disso, tinha um recibo em cima da mesa com o nome dele. Sem precisar ler aquele nome, ele já sabia que o responsável era um cara chamado Ed Gein. A partir de agora, eu deixo um super alerta de gatilho para essa história, porque tem detalhes muito explícitos, agoniantes e revoltantes em todos os sentidos. E antes a gente vai voltar um pouco para falar quem era esse cara. O Ed nasceu em 27 de agosto de 1906, no Wisconsin. Mas logo quando era criança, ele se mudou junto com a família para uma fazenda isolada. O Ed só deixava a casa para ir para a escola e dedicava a maior parte do tempo dele em afazeres domésticos. E aqui a gente tem uma história extremamente complicada de família. A mãe dele, a Augusta, era sempre espancada pelo pai quando ela era criança e teve uma educação muito rigorosa. Já o pai dele, o George, mudava frequentemente de emprego e ele era alcoólatra. Ele também tinha um irmão mais velho chamado Henry. Por conta da educação rigorosa que a mãe dele tinha, ela transmitiu o que ela sabia para os filhos. E parecia que os 3 homens da casa eram 100% submissos a ela. A Augusta desprezava o marido por ele não conseguir manter um emprego. Os dois sempre brigavam e apesar do George também ser rigoroso com os 2 filhos, ele acabava acatando tudo que a Augusta falava. E algo
que ela gostava bastante de discutir era sobre religião. Ela pregava para os filhos que o mundo era um local corrompido, então ela não deixava que eles se aproximassem de ninguém, principalmente de mulheres. Ela afirmava que todas as mulheres eram naturalmente prostitutas, claro, com exceção dela, e que a bebida também representava um mal que precisava ser combatido. Então vocês imaginam o quanto ela brigava com o marido alcoólatra. Só que como ela era muito religiosa, ela nunca se separou dele porque ela acreditava que o casamento tinha que ser pro resto da vida. Ela reservava grande parte do dia dela pra ficar lendo a Bíblia pros filhos, principalmente parte do Antigo Testamento, e ela enfatizava as partes que falavam sobre mortes e castigos divinos. Ela falava, por exemplo, das partes em que a Bíblia dizia que pestes e epidemias eram anunciadas como esse tal castigo divino. Todas as atitudes que os filhos tinham e que ela repreendia, ela falava que eles seriam castigados pela ira de Deus. E ela mencionava sempre o trecho de João 3,36, que diz o seguinte: o que crê no Filho, Jesus, tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, como os dois filhos eram bem reprimidos com essa educação da Augusta, eles também tinham a missão de se comportar bem o tempo todo, e eles se tornaram muito confiáveis na vizinhança. O Ed mesmo aceitou alguns trabalhos como babá de crianças dos filhos dos vizinhos. E ele gostava desse trabalho, ele sentia que ele conseguia se relacionar melhor com as crianças do que com os adultos. Na escola, ele era tímido. Algumas pessoas diziam que ele tinha um comportamento meio estranho. E pra piorar a situação, toda vez que ele conseguia fazer algum amigo, ele era repreendido pela mãe, que acreditava que ele deveria ficar isolado. E ele também gostava muito de ler, ele lia vários livros diferentes. O Ed pareceu nunca reclamar dessa educação rigorosa da mãe. Muito pelo contrário, ele vivia com ela era a melhor amiga dele. Em um determinado momento da adolescência, o irmão mais velho do Ed decidiu morar junto com uma namorada dele que era divorciada e já tinha 2 filhos. Esse foi um momento chave em que o irmão do Ed finalmente rejeitou os pensamentos loucos da mãe e decidiu ter os seus próprios. Ele inclusive se preocupava com a ligação que o Ed tinha com a mãe e falava mal dela pra ele o tempo todo pra ver se ele acordava. Só que isso não teve efeito algum no Ed, muito pelo contrário. Algo que os irmãos sempre faziam juntos era queimar a vegetação pantanosa que estava na propriedade deles. Como eles faziam aquilo com frequência, eles nunca tiveram muitos problemas, mas naquele dia o fogo não foi controlado e começou a se espalhar. Isso atraiu os bombeiros para ajudar a controlá-lo. E aí, na confusão que se criou, o Ed acabou se separando do irmão. Foi só quando o incêndio foi finalmente controlado que o Ed reportou que o irmão dele tinha desaparecido. Só que o bizarro é que quando os policiais encontraram o Ed, ele levou todos eles exatamente no local onde o corpo do Henry estava. Ele estava deitado de bruços e parecia já estar morto há algum tempo. Ele não tinha nenhuma queimadura e tinha alguns machucados estranhos na parte de trás da cabeça. Apesar da situação ser meio estranha, a causa da morte foi dada como insuficiência cardíaca em decorrência do incêndio. E os médicos imaginaram que ele tinha batido a cabeça quando ele caiu, por isso dos ferimentos. Só que me pareceu uma coincidência. E bem no momento em que o Henry estava brigando muito com a mãe dos dois. O fato é que a morte do irmão fez com que o Ed se tornasse ainda mais próximo da mãe. Nessa época, o pai deles também já tinha falecido por conta de problemas com o alcoolismo. Por um lado, a morte do pai até que foi boa em relação aos irmãos saírem um pouco mais de casa para tentar ajudar nas contas. Então, como eles precisavam ajudar a mãe a manter a fazenda, eles começaram a ter um pouquinho mais de convívio social. Mas isso não durou muito tempo, porque pouco depois da morte do Henry, a Augusta teve um AVC. O Ed cuidou muito bem dela nos meses que se seguiram depois desse AVC. Boatos diziam que ele até mesmo se deitava na cama junto com ela, a acariciava e tentava confortar ela da melhor forma possível. Parecia que ela estava se recuperando, mas depois ela teve um segundo AVC e a saúde dela foi se deteriorando rapidamente. Ela morreu em 45, com 67 anos de idade, e o Ed, é claro, que ficou devastado. Ele tinha perdido a única amiga e talvez o verdadeiro amor dele. No funeral, foi reportado que o Ed chorava como uma criança. Agora, ele estava sozinho na fazenda e ele ganhava dinheiro através de alguns bicos que ele fazia pela cidade. E todos ali adoravam ele. A única reclamação é que ele era um pouco estranho, mas ele estava sempre feliz, ele sempre cumprimentava todo mundo. O que poucos sabiam era o comportamento que
que ele estava tendo em casa. O Ed deixou de usar todos os espaços mais usados pela mãe dele. Isso incluía as escadas, a sala de estar, o quarto dela. Todos esses locais ficaram intocados, exatamente da forma que eles eram quando a mãe ainda estava viva. Por outro lado, o restante da casa ficava cada vez mais miserável. Ele vivia em um quarto próximo à cozinha e ele acumulava muito lixo dentro da casa. Nessa mesma época, ele passou a se interessar bastante por revistas sobre experimentos nazistas, anatomia feminina e culto à morte. Ele tinha um interesse particular em uma mulher chamada Ilse Koch. Ela trabalhava em campos de concentração nazistas e recolhia pedaços de pele dos prisioneiros. E é nesse momento que ele se encontrava quando a polícia chegou naquela loja de ferragens para investigar aonde poderia estar a Bernice. Assim que eles chegaram, eles encontraram aquele recibo de anticongelante com o nome do Ed. Eles não suspeitaram dele a princípio, só sabiam que ele deveria ter sido a última pessoa a vê-la com vida. Então, os policiais se dividiram. Um grupo foi atrás do Ed para tentar encontrá-lo e o outro grupo foi até a fazenda dele. O Ed foi encontrado jantando na casa de um vizinho e ele foi preso imediatamente para dar um depoimento. O grupo que foi para a fazenda foi o que mais se chocou e fez com que o mundo inteiro se chocasse depois. Naquela noite, eles não estavam conseguindo entrar na casa, então eles tiveram que ir na parte dos fundos. Eles entraram na chamada cozinha de verão, que é um pequeno galpão que fica do lado de fora da casa. A propriedade também não tinha eletricidade, então eles não conseguiam enxergar muitas coisas, afinal eles só estavam com lanternas. E aí, um dos policiais, com uma lanterna acesa, foi olhando ali atrás da casa e ele percebeu que tinha um objeto pendurado nas vigas. A princípio, ele achou que era um cervo eviscerado. Afinal, era o primeiro dia da temporada de caça. Talvez o Ed tivesse ido caçar e levou um cervo de volta. Mas não demorou muito para ele perceber que aquele era um cadáver de uma mulher. Esse cadáver estava preso pelos calcanhares e completamente eviscerado. Ela tinha sido enforcada e estava cortada do externo até a pelvis. Aquele era o corpo da Bernice Worden. Os dois policiais que viram ela primeiro tiveram que ir até o gramado vomitar. É claro que com essa descoberta, os policiais entraram na casa, mas eles não sabiam que o pior ainda estava por vir. Em meio a todo aquele lixo que o Ed estava acumulando, eles encontraram objetos inexplicáveis. Todos esses objetos tinham sido feitos com pedaços do corpo humano. Então, por exemplo, eles encontraram cadeiras estofadas com carne humana, um abajur de pele, restos mortais de 12 cabeças humanas, luvas feitas de dedos e pele de cadáveres. Também tinha um frasco contendo narizes, uma caixa de órgãos genitais femininos, alguns estavam pintados e amarrados com fitas. Também tinha um cinto feito de mamilos femininos e um mastro feito de lábios humanos. O que mais chocou os policiais era uma fantasia de mulher. A roupa era feita com peles, inclusive tinha uma máscara que o Ed depois admitiria usar para fingir ser uma mulher ou fingir ser a própria mãe. Também tinham vários rostos femininos preservados. Alguns tinham batom passado. E os policiais encontraram a cabeça decepada de uma mulher que já tinha desaparecido há 2 anos. O nome dessa mulher era Mary Hogan. Ela era dona de uma taberna que ficava na beira da estrada, logo na saída de Plainfield. Era um lugar bem modesto, onde adolescentes de 18 anos já poderiam beber. Lembrando que a idade para você beber nos Estados Unidos é de 21. Então essa taberna fazia uma exceção. E quando essa Mary desapareceu, o Ed tinha falado algumas coisas bizarras. Por exemplo, ele falou para um morador: "Ah, ela não desapareceu, ela tá lá em casa." Só que como o Ed era meio estranho, ninguém levava muito a sério o que ele tava falando. Na verdade, as pessoas só achavam que ele tava meio confuso. Ela foi morta em dezembro de 54 e muitos policiais associaram essas duas vítimas do Ed como mulheres parecidas com a mãe dele. Quando o Ed foi levado para a delegacia, ele teve uma certa dificuldade em começar a falar, mas depois de 24 horas detido, ele confessou tudo, mas não antes de pedir uma torta de maçã com uma fatia de queijo. Isso mostrava como ele tinha essa personalidade um pouco infantil. O interrogatório foi bem demorado, mas de acordo com o depoimento do Ed, a gente tem uma reconstrução de como tinha sido a vida dele nos últimos anos. O Ed disse para os investigadores que do ano de 1947 a 1952, ele fez pelo menos 40 visitas noturnas a 3 cemitérios para exumar os corpos enterrados
enterrados recentemente. Para os investigadores, era muito difícil acreditar que aqueles corpos que estavam na casa eram de pessoas que já estavam mortas. Eles acreditavam que eles estavam ali com um serial killer. Mas quando eles foram investigar, a história do Ed batia. Com a desculpa de estar fazendo experimentos científicos, o Ed convenceu um amigo dele chamado Gus a visitar cemitérios junto com ele à noite. Eles violavam túmulos de mulheres recém-falecidas e roubavam os corpos. O Gus nunca suspeitou das reais intenções do Ed, e nem sempre ele levava o corpo inteiro. Às vezes ele removia só algumas partes que ele queria utilizar. E o que a grande maioria das mulheres tinha em comum era a semelhança com a mãe dele, a Augusta. Os vizinhos até passaram a perceber que a aparência do Ed estava se deteriorando. Ele andava sempre sujo, ele sempre cheirava mal. E eles também notaram que a fazenda tinha um cheiro ruim. Só que como ele acumulava aquele lixo e como ele era simpático com todo mundo, ele tinha perdido toda a família, ninguém nunca chamou a polícia. O Ed, para os investigadores, disse que todas as vezes que ele fazia essas visitas no cemitério, ele estava em um estado confuso mental, que às vezes ele não se lembrava muito do que ele tinha feito. Ele também admitiu ter matado duas mulheres, a Mary e a Bernice, e também crimes relacionados a outras 11 pessoas. Só que a polícia, na casa, encontrou partes diferentes de corpos de 12 pessoas. Então tem uma pessoa que o Ed não teria confessado, e essa última pessoa é um mistério até hoje. O Ed nunca conseguiu exumar o corpo da própria mãe. Isso porque ela foi enterrada em uma parte muito arenosa do terreno do cemitério. E todos os caixões que ficavam nessa parte, eles eram enterrados, o caixão de madeira dentro de um tipo de sarcófago de cimento. Isso era para evitar que a areia fizesse muita pressão na madeira do caixão e cedesse em cima do corpo. Então, por conta disso, o Ed não ia conseguir tirar nada dela de lá. Depois que os peritos fotografaram todos os objetos que tinham na casa do Ed, eles foram destruídos. E hoje circulam na internet várias imagens que são atribuídas ao Ed, mas só teve um que teve a sua origem comprovada, que é um caldeirão metálico e que a gente vai falar sobre ele já já. Apesar da confissão, o Ed também disse: "Eu não tive nada a ver com isso, só soube da história quando eu tava jantando." É claro que essa história se espalhou muito rapidamente por aquela cidadezinha e vários vizinhos começaram a ir até a casa na tentativa de espiar o que tinha lá dentro. Como a história viralizou pra todo mundo, vários turistas também passaram a ir lá. O julgamento aconteceu em novembro de 1957. O Ed se declarou inocente por insanidade e, pelas análises dos psiquiatras, ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Por conta disso, ele não poderia ser julgado pelos atos dele e foi levado para o Hospital Estadual Central para Criminosos Insanos. E lá ele ficou por 11 anos. Depois desses 11 anos, ele foi levado de novo a julgamento porque alguns médicos estavam considerando ele estável para isso. Só que, sob juramento, um psiquiatra falou a favor dele, dizendo que o assassinato da Bernice podia não ter sido intencional. O Ed alegava que a arma disparou enquanto ele estava manuseando ela na loja de ferragens e que depois ele não se lembra do que tinha acontecido. Ele até foi considerado culpado em 68 por um juiz, mas em um segundo julgamento que contou com a participação de diversos médicos, ele foi de novo considerado inocente por motivo de insanidade. E aí ele ficou nesse hospital psiquiátrico que ele foi levado até o ano da morte dele, em 84. No hospital, ele era considerado um paciente modelo pelos funcionários. Depois disso, ele foi enterrado ao lado da mãe. O Ed Gein inspirou diversos assassinos da cultura pop, incluindo o Michael Myers. A máscara dizem que é inspirada na máscara de pele que ele fez. E ele também inspirou tanto O Silêncio dos Inocentes quanto o filme Psicose. A casa de fazenda em que ele morou pegou fogo misteriosamente. Ninguém sabe quem colocou fogo ali, mas as pessoas têm alguma ideia, porque os vizinhos, os moradores da cidade, estavam bem incomodados com os turistas que ficavam passando lá, só para conferir o local onde o Ed Gein viveu. Então acredita-se que algum deles colocou fogo ali, fingiu que não era com ele. Eles não queriam que a cidade ficasse conhecida só por esse horror, mas tem relatos até hoje de vizinhos que dizem que as pessoas vão lá até para ver as ruínas da casa ou o terreno onde a casa existia. Até o carro em que o Ed transportava os corpos foi para leilão e vendido por
$700 por um carnaval, na verdade por um circo. Esse circo começou a cobrar 25 centavos de cada pessoa que quisesse tirar uma foto ao lado do carro e também era acompanhado de um show de horrores que você podia assistir. É claro que as pessoas vão comercializar tudo, né? Só pra vocês terem noção, a gente tem uma lista um pouquinho maior das coisas que foram encontradas na casa, que incluíam ossos humanos inteiros e fragmentados, uma lixeira feita de pele humana cobrindo vários assentos de cadeira, crânios na cabeceira da cama. Aqui é bem importante porque algumas crianças iam comer sopa na casa do Ed e ele dava sopa em crânios de pessoas e ninguém sabia disso, só achava que era uma tigela, tipo só a parte de cima aqui cortada. Uma cinta feita de um tronco feminino destroçado dos ombros à cintura, calças de pele de perna, máscaras feitas de pele de cabeças femininas, a cabeça inteira de Bernice Worden em um saco de pano, o coração dela em uma bolsa de plástico em frente a um fogão, 9 vulvas em uma caixa de sapato, o vestido de uma menina e a vulva de 2 mulheres de aparentemente 15 anos de idade, 4 narizes, um par de lábios em um cordão de cortina na janela, unha de dedos de mulheres e todos aqueles outros itens que eu já mencionei pra vocês. Aqui a gente vê claramente que o Ed não pode ser considerado um serial killer. Ele matou 2 mulheres, o que comparado com os outros casos de serial killer que a gente fala aqui é pouco, mas não me pareceu que foi o mesmo modus operandi. Realmente, a maioria das mulheres que tinham itens na casa dele eram mulheres que já estavam mortas. E sobre o caldeirão que tinha dentro da casa do Ed, algumas pessoas acreditavam que ele usava aquele caldeirão pra, sei lá, armazenar sangue, armazenar órgãos, ou que talvez ele só usasse pra cozinhar mesmo, mas é fato que esse caldeirão sobreviveu e eu já vi esse caldeirão uma vez, porque ele tá exposto no Museu Assombrado do Zak Bagans, que fica lá em Las Vegas. Ele tem uma sala onde tá esse caldeirão, junto com uma pá, que era uma das que o Ed usava para poder cavar aqueles caixões enterrados. E é um caldeirão bem grande, ele fica no meio da sala e ele tem algumas histórias assustadoras. Esse caldeirão tava com um dos vizinhos do Ed Gein naquela época, era um cara chamado Dan, e ele adquiriu esse caldeirão por conta da avó dele. A avó gostava de colecionar antiguidades e nunca ficou muito claro se ela sabia que aquele caldeirão era usado para aquelas coisas ou não. Mas vários dos vizinhos que visitaram o Dan reconheceram como sendo aquele que eles já tinham visto dentro da casa do Ed. Todas as pessoas dizem sentir uma energia estranha em volta desse objeto. Além disso, de acordo com o Dan, várias das pessoas que manusearam o caldeirão faleceram poucos meses depois. E ele mesmo disse que ele sempre ficava muito doente, se sentia muito mal enquanto estava com o caldeirão dentro da casa dele e de vez em quando via algumas sombras atrás. Também teve um casal que conseguiu fazer algumas investigações na casa do Ed Gein antes dela ser queimada. E eles diziam que eles viam silhuetas do que pareciam ser mulheres andando por ali e até conseguiram capturar algumas imagens. O Zak Bagans fez um episódio do programa dele falando só sobre essa história, e aí ele convidou alguns dos vizinhos e essas pessoas que entregaram o caldeirão pra ele pra poder contar essas histórias. E aí uma delas, que tinha 20 e poucos anos de idade, teve um infarto um dia antes e teve que ir pro hospital. Então outras pessoas precisaram ir no lugar delas, e aí ficou aquela teoria de que o Ed Gein de alguma forma teria feito alguma coisa com ela, como se fosse algo sobrenatural, porque eles sabiam que ele não queria que a história dele fosse contada. Enfim, esse foi o caso de hoje. Comentem aí o que vocês acharam e até a próxima.